Oi, boa tarde pessoal, meu nome é Cláudio, eu estou aqui para falar desse problema de coloração de mapas e que eu implementei na linguagem Answer Set Programming e uma codificação feita para ser executado dentro do ambiente Klingo, que envolve um interpretador com várias outras extensões para Answer Set Programming. As transparências estão em inglês por uma simples razão. Esse código aqui a gente passou ele no fórum do pessoal dessa linguagem, né? E algumas pessoas deram algumas sugestões. E da outra vez que eu fiz um vídeo sobre fundamentos do Answer Set Programming, digamos assim, eles perguntaram por que eu não tinha feito os slides em inglês. Então eu fiz em inglês, mas para nós ficamos aqui no português, tá ok? Muito bem, a ideia de um roteiro básico que eu vou falar vai ser sobre o ASP, os requisitos, né, que você vai precisar para entender essa apresentação aqui, que eu vou tentar ser o mais breve possível. O problema em si, que é a coloração dos mapas, é bem conhecido, é um problema do tipo NP, e a modelagem dele em ASP e uma solução que eu implementei para esse ambiente Klingo, né? Ok? E aí, finalmente, algumas conclusões. Muito bem. Para o pessoal que digamos assim, está interessado nessa área, nessa linguagem, né? Então tem que estudar um pouco de lógica, pouco, talvez, quanto você puder, né? Por assim dizer, e ter alguma base de linguagens declarativas, certo? Então isso aí seria uma ideia recomendada. Muito bem, algumas transparências como essa daqui eu peguei do repositório oficial do Answer Set Programming, tá bom? Então é uma linguagem com uma abordagem declarativa, né? Ela não tem muitos detalhes de sintaxe e, por assim dizer, digamos, é considerado simples, né? E o detalhe dela é alta performance para resolver problemas combinatórios, né? As raízes dela, digamos por assim dizer, origens, né, motivações, está na parte de databases dedutivos, né? A programação em lógica, aí você podendo utilizar o operador NOT, isso é uma coisa não muito fácil em outras linguagens, como o Prolog, por exemplo, e utilizado para diretamente você utiliza ela em representação de conhecimento, e o raciocínio é tipicamente não monotônico. E finalmente o foco dela foi resolver problemas, né, de restrições, constraint problems, e nesse viés aí, um problema de restrição se sintetiza em você verificar a satisfatibilidade de uma expressão ou não. O ASP, quando ele surgiu, né, na década de 90, final dos anos 90, né, a ideia dele era tratar mesmo dos NPs e a ideia dos NPs elevados a NPs, ou seja, exponenciais. Então a ideia da performance dele é muito, muito boa. E os fundamentos, né, de lógica, com certeza, proposicional é uma base, depois vem num segundo momento a lógica de primeira ordem, a autoepistêmica e a lógica por default, né? Então, tem aspectos que você pode ver sobre o aspecto puro da lógica e o aspecto voltado a uma linguagem de programação, né? Então, a ideia mesmo é que ele surge para, por assim dizer assim, abranger algumas áreas da área de inteligência artificial, mais especificamente essa área de representação do conhecimento e resolução de problemas combinatórios.
eu já falei isso em outras, na apresentação, numa outra aula minha sobre ASP, que a linguagem foi criada nessa universidade de Potsdam e tem um grupo lá, né, o Potasco. Esse é o site ali do Potasco, e esse site aqui tem todo um ambiente de programação para você testar alguns códigos online. Tem o curso completo sobre Potasco, enfim, tá? Essa minha apresentação aqui em LaTeX, ela vai estar neste link aqui, sempre atualizado, tá ok? Então a parte do código, e quem quiser depois reusar, como a ideia foi feito isso aqui em inglês mesmo, para o pessoal de outros lugares reusarem. Esses dois livros aí são livros, esse da esquerda é um livro, digamos, introdutório, por assim dizer, e este aqui já é o livro oficial da comunidade do ASP, né? As pessoas que criaram aí e participam do fórum até hoje, né? São essas 4 pessoas, e elas estão lá respondendo no fórum. Bem legal. Muito bem. O conceito fundamental sempre é encontrar uma resposta. E uma resposta é chamada de modelo estável, né? Então, essa ideia de uma resposta para um problema combinatório, né, é como eu digo, a ideia aqui cabe feito uma luva, né? Essa primeira parte que eu estou repetindo apenas a questão das lógicas envolvidas, do raciocínio interno dessa máquina de inferência que o ASP utiliza, né, que envolve linguagem proposicional, lógica proposicional, primeira ordem, circunscrição, que é o conceito de mundo fechado, a lógica de default e negação como uma falha. A codificação, né, é bem declarativa e escapou aqui um E, né, voltado a restrições. Essa aqui é o fluxo, basicamente, né, de declarar um problema. Você passa ele por um conceito de modelagem, gera um programa em lógica, e aqui a ideia é sempre ter termos ground, termos aterrados, termos atômicos. Passa por um resolvedor. Se esse resolvedor apresentar uma resposta, é um conceito de um modelo estável, um ou mais modelo estável, e a interpretação desse modelo estável é o que a gente chama conceitualmente uma solução. Então de novo, essa transparência aqui foi do curso oficial do Potasco, né, do ASP Potasco. E então essa parte aqui do grounder, que nós vamos, digamos assim, exemplificar muito o que é um termo grounder, e o que faz isso aí, digamos assim, por assim dizer, é a base dessa linguagem, colocar tudo em termos aterrados, né, termos atômicos. O problema que nós vamos falar é um problema bastante clássico, é o problema da coloração dos mapas. Imagine aqui um mapa de alguns países, né? País A, B, C, D e E. E a ideia é que você deseje pintar este mapa com um número mínimo de cores. Então a ideia você pode traduzir isso aqui como um grafo, né? Então, por exemplo, o país A tem como vizinho imediato o país B e o país C. Então é como você tem uma aresta ligando A com B, A com C. Então, nesse caso, o objetivo do problema é que esses vértices tenham cores que não sejam dos seus vértices adjacentes. Então, no caso aqui, ó, o vértice D não é adjacente a D. Então, eles podem ser pintados de azul. Basicamente, esse problema ele tem como entrada. A entrada dele é sempre um grafo, e esse grafo aqui tem N vértices e K cores, até um limite de K cores que eu posso pintar. Esse grafo aqui, como ele é representado, pode ser de várias maneiras, pode ser relações, pode ser umas listas, enfim, algum tipo de representação. Então você tem, na verdade, aqui 3 entradas.
A saída do grafo é a ideia de você determinar que cores foram atribuídas a cada um desses vértices. Esse problema, a complexidade dele, né, problema simples de entender, mas a complexidade dele é exponencial. Ele é um problema com NP completo. A otimização dele é encontrar o menor número de cores possíveis para pintar esse mapa aí. Isso é conhecido como número cromático. Enfim, né? Então, novamente aqui, né, nós temos o mapa como uma instância, e aí nós já vamos montar aqui os fatos sendo países. Então temos aqui a entrada como sendo os países, o número meu de vértice, as vizinhanças, que país é vizinho com quem, e as cores disponíveis. Então são fatos ou são termos ground já que a gente chama átomos, por assim dizer, prontos para serem manipulados por uma lógica proposicional. Muito bem, essa seria, digamos assim, a entrada do meu problema, e eu já estou criando aqui, ó, predicados, que eu vou chamar em inglês country e vizinhança newborn. Muito bem, a ideia mesmo, né, que cada país tenha uma cor, esse vai ter que ser uma das respostas finais, e nenhum país que esteja ligado entre si ou vizinhos tenham a mesma cor, certo? Em outras palavras, né, cada um tem uma mesma cor, e dois países vizinhos não devem ter a mesma cor. Muito bem, e aí eu decidi, né, vamos fazer um mapa aqui vamos fazer uma coloração no mapa para o problema aqui da América do Sul, né, por assim dizer, e eu escolhi esse mapa aí porque eu tinha uma parte dele, ou seja, eu tinha toda a entrada dele pronta, que eu tinha utilizado lá em Prolog. Eu tenho esse problema implementado em Prolog em algumas variações e alternativas. Então a ideia é assim, por exemplo, o Brasil não pode ter a mesma cor que o Uruguai, nem a mesma cor que a Argentina, e poderia ter a mesma cor do Chile. Tá? Então a escolha dessa entrada aí, deste mapa, era simplesmente porque eu já tinha pronto um bom pedaço aqui do código. Muito bem, e aí tem uma segunda parte desse problema, é encontrar o menor número de cores, ou seja, aquela otimização de pintar esse mapa com o menor número de cores. Depois nós vamos ver que essa otimização aqui, ela não consegue encontrar um número menor do que 4 para esse mapa. Depois vocês podem tentar manualmente isso, mas na minha modelagem aqui eu não consegui um valor menor do que esse. Aqui está as Ilhas Falklands, essa aqui não entrou no mapa aqui em questão. Muito bem, aqui tem umas referências que vocês podem estudar a questão da coloração de grafos, certo? Sempre os meus códigos antigos de Prolog, etc, vocês podem sempre olhar aqui nesse meu Git. E esse problema de coloração de mapas, né? Você pode utilizar um Simulate Annealing, colônia de formigas, um DFS para resolver esse problema, meta-heurísticas em geral. Aqui vai estar o código sempre atualizado, ó, o código completo desse código que eu vou discutir aqui e vou comentar ele em partes, tá? Como os códigos são em ASP são relativamente pequenos, com muito, digamos assim, conhecimento de alto nível agregado, né? Você pode, digamos assim, apresentar em algum conjunto de slides todos os seus pontos. Então aqui uma parte da entrada são as cores disponíveis, K cores, para N países. As cores disponíveis são vermelha, azul, verde e amarelo. E os países são esses aqui, certo? Tem as Antilhas, enfim,
ok? Então isso aqui que nós colocamos aqui já veio do meu código lá anterior e Prolog. Isso aqui é altamente, digamos assim, para a máquina ASP, isso aqui ele funciona de uma forma muito veloz. Então, cada vez que você tiver uma entrada de dados, a ideia é transformar em fatos como esses daqui. Muito bem, aqui já as vizinhanças. Então você pode dizer assim: Antilhas faz vizinhança com a Venezuela, Argentina com o Brasil, mas eu não tenho Brasil com a Argentina, tá? A Argentina é vizinha do Brasil, mas não tem Brasil com a Argentina. Muito bem. E aí eu vou declarando todos os fatos que eu tenho. Para resolver esse fato aqui, que a Argentina é vizinha do Brasil e, consequentemente, Brasil é vizinho da Argentina, eu crio uma regra aqui, ó, para evitar possíveis duplicações de fatos. Obviamente que você vai ter muitos resultados que a gente chama espelhados ou simétricos, em função de você dizer assim: a Argentina é vizinha do Brasil e Brasil é vizinho da Argentina. Então, ao invés de eu ter esse fato, eu coloco essa regra aqui. E claro que muitas respostas vão vir, mais do que duplicadas, né? Mas, digamos assim, num segundo momento, isso aqui pode ser bastante interessante se a tua base for crescer muito. Então essa regra aqui já é código. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é código. E o percentual aqui na frente, ele é comentário. Então isso aqui não está valendo, tá certo? Eu utilizei direto essa representação aqui, né, nesse formato aqui, por ser, digamos assim, que eu já tinha lá pronto. Mas outras representações são possíveis como um segundo problema que eu vou estar montando o conjunto de slides em breve. Muito bem, vamos agora à modelagem das regras, por assim dizer. Então, por exemplo, assim, a primeira ideia é dizer assim, que todos os países vão ter um conjunto de cores associado. Que cores são essas? Não sei. Então, para dizer isso, a ideia é assim, olha, para cada conjunto aqui, ó, conjunto 1 e 1 aqui, eu quero dizer assim, o menor termo e o maior termo aqui, a aridade de países, do conjunto países que eu vou montar, ele pode estar associado a um conjunto de cores. Então eu quero dizer assim, um único país P, tá ele aqui, é só ele aqui, pode estar associado a quem? A uma cor. Quais são as cores? Uma daquelas 4 cores. Então o que o ASP faz? Que regras ele monta aqui? Ele diz assim, ao país, por exemplo, Brasil, vai estar associado o azul, se o país é azul. Ao Brasil vai estar associado ao verde, se o país for o Brasil. E assim ele vai montar um conjunto de regras, de termos aterrados, termos ground, para essa regra aqui. Então essa regra aqui, digamos, é segredo para construir esse problema aqui. Ou seja, um país poderá receber um conjunto de cores. Agora vamos às demais restrições. Por exemplo, se eu quisesse que o Brasil recebesse a cor verde, então eu poderia adicionar um fato aqui, ó, que a relação cor do país é o verde. Mas eu posso escrever sob o formato de restrição. Então é 2 pontos, tracinho, not country, Brasil, verde. Então o que eu quero dizer com isso aí? Que não é permitido que o Brasil receba o verde. Como eu botei o não, então eu estou dizendo que sim, o Brasil terá que receber o verde. Né? Tudo bem ao contrário. Aqui veio uma contribuição lá quando eu coloquei esse problema para discussão. Eu queria dizer assim, que 2 países adjacentes não receberiam a mesma cor. Então eu montei uma regra, ó, que a cor C é diferente da cor C1. O país P vai ter uma cor C, o país P1
vai ter a cor C1 e P1 e P são vizinhos, ou seja, dois países vizinhos não recebem a mesma cor. Então essa regra aqui funciona muito bem, certo? Mas nada como a gente está submetendo o programa à comunidade e vir pessoas mais experientes aí dando contribuições. Então foi o caso aqui da Suzana, esqueci o nome dela, mas está lá no fórum, vocês podem pesquisar. Ela disse assim: essa regra aqui que você colocou pode ser escrito assim: não é permitido, então ó, uma restrição, não é permitido que o país de cor com a cor C e o país de cor P1 e o país P1 recebam a mesma cor. Então isso aqui, este C e este C são iguais. E se P e P1 foram vizinhos, isto não será permitido. Quer dizer, uma forma muito elegante de dizer exatamente o que essa linha aqui de cima está dizendo. Certo? Dois países não podem receber a mesma cor se eles forem vizinhos. É só isso. Ó. País P1 recebe a cor C se forem vizinhos. Isso é proibido. Isso é essa negação aqui na frente. É aquela questão da negação, de trabalhar com negações que o ASP permite e, por exemplo, o Prolog não permite. Basicamente, isso aí está pronto. O programa está pronto para ser rodado. Tá ok? Aí num segundo momento, eu queria minimizar o número de cores. Então, eu vou usar aqui o que a gente chama de função de associação. Então, essa função de associação se chama uma função de contagem. Ela funciona da seguinte maneira: eu crio um predicado, digo que vai receber um valor n, tal que esse n vai vir um resultado dessa função aqui, ó, com essa cerquilha na frente, essa função de agregação. Função de agregação de quem? Da quantidade de cores dessas relações aqui que eu tiver, das cores aterradas. Todos os termos que forem satisfatíveis e aterrados na relação cor-país, né, vai ser contado. Quantos vão ser contados? Então, eles só não são contados duplicados, porque conjunto não se duplica. Conjunto sempre é a ideia de até um espaço 2 elevado a n, tá certo? Que é o reticulado de um determinado conjunto, que é o conjunto das partições. Muito bem, isso aqui deu um n? Deu um n. Então, basicamente, de novo, uma função de minimização que vai minimizar um n do número de cores. Não esqueça que o ponto aqui, ó, das regrinhas, certo? Isso aqui já é uma função de minimização que faz parte do código. Eu boto um show aqui para mostrar a relação países-cores e o número de cores aqui no final. Isso aí é tudo pronto. E isso aqui, na verdade, o que eu fiz foi a minimização já para o número de cores. Vamos à execução. Basicamente, na console, você vai digitar map colony. Lá você vai pegar o meu código lá que está lá no GitHub indicado e vai dizer 0. Por exemplo, eu quero todas as soluções possíveis. Vão ser muitas soluções. Só que como eu estou rodando em otimização, a nível de otimização, ele vai pegar e vai te mostrar todo melhoramento que a otimização vai fazer, certo? Buscando minimizar este valor aqui do número de cores. Casualmente, este mapa ele vai usar as 4 cores possíveis, ou seja, né, a Argentina vai receber um vermelho, Suriname vermelho, e aqui ele vai mostrar por cores, porque foram as cores lá que foram montadas os termos grounds, por assim dizer. Tá ok? Esse tracejado é que não deu espaço nessa transparência aqui de mostrar todas as respostas. Mas basicamente foi uma resposta só que ele mostrou, já otimizada. Num próximo problema, que eu vou apresentar em breve, já está pronto lá, eu vou trabalhar isso aqui, melhor isso aqui, dessa otimização, ela crescendo mesmo de uma forma mais evidente.
Eu testei esse código aqui com menos países, com mais cores, e fiz todas essas variações, menos países, mais cores, menos cores e menos países, e realmente o código está funcionando, e o número mínimo para um pior mapa possível seria 4 cores. Muito bem. Ao final, esse conjunto aqui de slides eu também tinha colocado lá no fórum, né? E aí surgiu a ideia de dar um incremento a mais esse problema, de tornar coisas mais interessantes. Aí basicamente eu não explorei, mas eu coloquei aqui uma sugestão do Adam Smith, né, de, por exemplo, expressar preferências de cores de país numa baixa prioridade, certo? E aí buscar um número mínimo de cores. Então, e depois você pode ainda combinar de maximizar quantos desses países tiveram as suas preferências satisfeitas. Então, isso é um problema multicritério, né, por assim dizer, e envolve uma minimização e uma maximização. Aqui é interessante esse operador aqui, ó, um de C e aqui quer dizer assim, pegue o segundo parâmetro aqui em questão da cor C que tiver associado, então no caso aqui ele vai pegar C. Então isso aqui não foi usado no meu programa e nem o Color Preference, certo? Mas a ideia era que eu poderia botar aqui esse Color Preference para vários países e dizer, maximizar essa ideia aí. Então eu quero minimizar o número de cores e dar preferência, e dar uma certa preferência ao número de cores por países. Então é bem legal isso aí. Muito bem, vamos já terminando, se encaminhando, vamos ver algumas conclusões aqui desses meus estudos que eu tenho feito nas horas vagas sobre ASP. ASP é bem legal porque é declarativa, né? E isso, digamos assim, para pessoas que estão trabalhando, querem representar problemas, coisas do tipo, essa visão da lógica e atacar os problemas é muito legal. Uma metodologia de você rapidamente você constrói um protótipo e testa, isso é muito bom. O fluxo lá que nós mostramos no início, né? Modelagem, aterramento, resolução e otimização, se for o caso, né? Sempre segue a ideia aqui, gere e teste, né? Nessa metodologia. Muito bem, uma coisa também que eu aprendi é incluir, não foi usado nesse caso aqui, é incluir código Python e fazer algumas transformações, principalmente de dados de entrada e saída, né? Vejam que, por exemplo, a saída desse problema, né? Olha aqui, ó, para imprimir aqui isso aqui por linha, eu tenho que botar aqui, ó, menos alt if s, então o output menos if s tem um /n a cada saída de átomo como sendo uma string. É exatamente isso aqui, basicamente isso aqui que está dizendo. Então, um fato por vez. Então, se alguém quer uma saída bonitinha, esperado, né, vai ter que fazer uma manipulação aí ou jogar no arquivo e depois pegar com Python, ou vice-versa, ou fazer um Python embutido. Ele funciona com um Python embutido, bem legal, isso também já testei. Muito bem, né? Essa parte, esse item aqui, né, de manter a ideia, digamos assim, de ser um exercício mental, com certeza ele é. Aqui tem um agradecimento ao pessoal da lista do Potasco, né, que digamos assim, do ASP. Então, um ponto forte dessa linguagem é essa lista. Ela é muito ativa, muito legal e o pessoal é bem colaborativo. Finalmente, ó, toda essa minha apresentação ela vai estar aqui dentro. Vai ter lá um diretório do YouTube. Se vocês tiverem comentários para me mandarem,
pode mandar, pode fazer o comentário aqui no YouTube, né? E, claro, uma parte desse, como eu estou trabalhando atualmente na Watts TV, uma parte deles, digamos, tem um apoio aí, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, desse problema clássico e nada trivial, né? E, digamos, fica aí para vocês depois testarem, enfim, tá ok? Fica aqui um abraço, certo? E obrigado aí por todos vocês, e espero que vocês tenham entendido, porque a ideia é que essas transparências elas vão ser multiplicadas em outros idiomas, né? Principalmente o inglês. Em breve vai em inglês essa apresentação aqui, ok? Um abraço para todos, bom proveito e se inscrevam lá na lista do Potássico.